Lá, galera, sétimando, uma aula de geografia, mais uma aula, né? Já estamos quase ficando de férias, mas vamos aqui mais uma aula. A aula de geografia de hoje, né? A gente vai estudar sobre Brasil, né? País com desigualdades sociais, né? Ou seja, nós vamos entender como é que está o Brasil nas questões sociais, né? Entender melhor como se dá, né? Esse processo. Então, a gente pode observar que até aqui nós conhecemos algumas características do Brasil, né? Um dos países mais populosos, né? Mais pouco povoado e com habitantes, né, distribuídos de maneira desigual no território brasileiro. Então, a gente pode observar que é um país populoso, mas devido à sua grande extensão territorial, pouco povoado. E agora nós vamos estudar, né, outro aspecto, né, que é a desigualdade social, né, em sua opinião, como ela se manifesta, né, em nosso país, né? Ou seja, praticamente em todo o território brasileiro a desigualdade social está presente, né? Ela se reflete na distribuição desigual da renda, né, per capita, entre a população, né, e nas precárias condições, né, de moradia da população brasileira, principalmente nas regiões, nas cidades mais grandes, né? Bem como na existência, né, de elevado índice, né, de mortalidade infantil, analfabetismo, a desnutrição, né, e de expressiva porção da população brasileira, né? E a existência de tantas desigualdades sociais em nosso país, aí revelar que a maior parte da riqueza produzida no Brasil tem sido apropriada apenas, né, uma pequena parcela da população, ou seja, enquanto a grande maioria passa por dificuldade, uma pequena parcela da população brasileira que retém a riqueza, né, produzida pelo Brasil. Portanto, nessa elite privilegiada vive em casas luxuosas, né, tem acesso aos melhores hospitais, adquire bens materiais de alto valor, como carros importados e grandes propriedades rurais, né, grandes propriedades de terra, fazendas, né, terras imobiliárias. No outro extremo, né, está um grande número de pessoas em situação de pobreza. Seus rendimentos não garantem sequer as necessidades, né, básicas, como alimentação, saúde, vestuário e educação. Embora, né, nos últimos anos, o governo brasileiro, né, venha desenvolvendo série de programas para diminuir a pobreza em nosso país. Historicamente, muitos brasileiros vivem, né, com baixa renda, enquanto outros recebem mais de 20 salários mínimos, né, mensais. Uma grande diferença que a gente pode observar. Portanto, a desigualdade social no Brasil continuará gerando, né, um distanciamento social cada vez maior entre ricos e pobres. Quando a gente vai observando, né, aqui nesse gráfico, a distribuição, né, de rendimento entre a população brasileira, né? Esse gráfico de 2018, né, agosto de 2018, estatística, né, do IBGE, 2016. Então, a gente pode observar que como é que está, né, o rendimento da população em idade, né, ativa no Brasil. Então, a gente pode observar aqui que há uma grande desigualdade, né? Ou seja, de sem rendimento, né? Ou seja, de até um salário mínimo, né? Ou seja, pessoas que ganham, que não têm rendimento, até um salário mínimo, ou seja, ganham até um salário mínimo são 48% da população brasileira, elas são pessoas que têm o seu rendimento de até um salário mínimo, sendo que parte não tem rendimento nenhum, né? Então, a gente observa que quase metade da população brasileira ela vai viver com até um salário mínimo, né? E mais de um salário mínimo, né? De um salário mínimo a dois salários mínimos, 25,5% da população brasileira, né? E mais de 2 a 5 salários mínimos, né? 18% da população brasileira. Mais de 5, né? Até 10 salários mínimos, a gente vai observar 4,5% da população, mais de 10 a 20 salários mínimos, né? Ou seja, 1,5% da população brasileira. E mais de 20 salários mínimos mensais,
seja, 0,5% da população. E 2% da população não declararam seus rendimentos. Então, o que nós podemos observar aqui nesse gráfico, né? Ou seja, se a gente for observar, a população brasileira, no geral, são pessoas que vivem, né, em baixas rendas baixas, né? Ou seja, pessoas, né, que têm baixos rendimentos mensais, ou seja, são pessoas que vivem, né, em áreas, ou seja, em extrema pobreza, né, e pessoas que não têm as mínimas condições, né, de sobreviver, uma família que não tem mínimas condições de sobrevivência, como a gente pode observar aqui, de acordo com esse gráfico aqui, né, do IBGE de 2016, ou seja, que ela aqui dá a questão mostra a questão dos rendimentos da população, né, brasileira, ou seja, um país com 225 milhões de habitantes, mais ou menos, né, ou seja, apenas 0,5% da população, ou seja, um pequeno grupo, né, vive em alta, ou seja, que tem, né, a questão do poder aquisitivo bem maior. Enquanto, né, a grande maioria da população, ou seja, vive até com 2 salários mínimos, né, ou seja, e até mesmo sem salário, que, como a gente pode observar aqui nesse gráfico. E grande parte das pessoas com baixos rendimentos, né, vivem em habitações precárias, geralmente sem as mínimas condições de higiene, né, e conforto, desprovido de saneamento básico, como a água encanada, rede de esgoto, até mesmo energia elétrica. Como a gente observa aqui, nessa imagem, né, que mostra essa foto da desigualdade social, né, que se revela na paisagem brasileira, né, ou seja, nós observamos aqui 2 paisagens, ou seja, uma vista, né, de moradores em condições precárias, cidade de Londrina, Paraná, em 2016, como vocês podem observar aí, a questão da moradia de alto risco, né? E do outro lado a gente pode ver a vista, né, de moradias, né, luxuosas na cidade de Londrina, também Paraná, em 2016. Então aqui a gente pode observar ou seja, são regiões, né, do Paraná, ou seja, são 2 localidades do Paraná, Londrina, da cidade de Londrina, no Paraná, ou seja, na mesma região, na mesma cidade, nós podemos observar pessoas que vivem, né, em condições precárias, e em outra partida nós podemos observar pessoas que vivem luxuosamente dentro da mesma cidade. Aqui a gente pode observar o quanto há disparidade, né, da desigualdade social no Brasil está se revelando, né, que nessas fotos. Que nós podemos observar, né, importantes informações referentes, né, que a gente vai estudar sobre a pirâmide etária da população brasileira, né, crescimento populacional. Então, aqui a gente pode observar que de um país podem ser entendidos, né, por meio de representações gráficas, né, chamadas pirâmides de idades ou pirâmides etárias. Além de mostrar como a população está distribuída, né, de acordo com o sexo e a idade dos habitantes, né, a pirâmide etária ela vai fornecer dados que indicam, né, o aumento ou a diminuição das taxas, né, de natalidade e se as taxas de mortalidade infantil estão sendo elevadas. Nesse gráfico, como vocês podem observar aí, eles vão informar ainda, né, sobre a proporção de pessoas idosas ou jovens no total de habitantes entre aspectos da população. Né? Como a gente pode observar nesse gráfico, as partes, né, da pirâmide etária no Brasil. Ela foi elaborada com base em estudos, né, demográficos realizados pelo IBGE, evolução, né, de sua estrutura que revela o envelhecimento da população. Aqui a gente pode observar esse corpo da pirâmide, né, nós vamos observar o ápice, né, o corpo e a base, né, nós podemos observar aí essa questão, né, então, a parte da ápice de cima, né, está relacionado com os idosos, né, que é essa parte verde. Essa parte azul, que nós observamos que é denominado como corpo, são os adultos, né? E essa parte roxa abaixo, né, que é a base, são as crianças, né, e jovens, né? Então, a gente pode observar que o ápice, que é a parte superior da pirâmide,
que representa, né, a população de idosos com 60 anos ou mais, né? E o corpo, parte intermediária, né, da pirâmide, que representa, né, a população de adultos com idade, né, entre 20 e 50 anos, 59 anos. E a base, que são a parte inferior da pirâmide, né, que representa a população de crianças e jovens, né, até 19 anos de idade. Então, a gente, de acordo com essa pirâmide, nós podemos observar que a maior parte da população brasileira, de acordo com esses estudos, né, de acordo com o IBGE, nós vamos ver que a população brasileira, ela é sua maioria, né, em parte, de jovens, ou seja, de adultos, né, ou seja, de adultos, que é na faixa etária de 20 a 59 anos. Então, a gente pode observar nessa pirâmide que a população brasileira ela vai se concentrar, né, nessa faixa etária de idade, né, que é denominada a adulto, né, ou seja, que é o corpo, que nós observamos o corpo da pirâmide, né, que é a parte mais gordinha, né, e a gente pode observar aí, de um lado, do homem, né, a questão de homens, e de outro, questão das mulheres. Então, a gente pode observar que o corpo da pirâmide, os adultos, né, são a maioria no território brasileiro, ou seja, a população brasileira. Então, a gente pode observar, de acordo com isso, nós vamos entender que a população brasileira, ela está em processo, né, de envelhecimento, ou seja, como a maioria são adultos, né, a gente pode observar que ela está em processo, a população brasileira, ela está em processo de envelhecimento. Ainda relacionado com a pirâmide, né, etária, o formato da pirâmide etária brasileira revela, né, importantes informações sobre as condições de vida da população. Com base, né, nessas informações, o governo, né, pode planejar e executar, né, melhor as políticas sociais referentes, né, às necessidades de cada grupo, né, de habitantes, que a gente pode observar aqui, por exemplo, né, nessa análise, né, da pirâmide etária do nosso país. Então, a gente pode observar, né, o que a pirâmide apresenta, né, e o que isso revela, né. Então, nós vamos observar que o ápice, né, que é a questão de idosos, né, existe, né, proporção de idosos, cerca de 14% da população brasileira. De acordo com o ápice, pode-se ter uma ideia, né, da expectativa, né, de vida, né, dos habitantes. Então, nós podemos observar que em torno de 14% da população brasileira, né, elas são compostas por idosos. E o que isso revela, né, a necessidade de melhorar os programas de atendimento aos idosos, né, garantindo-lhes melhores aposentadoria, acessos a serviços médicos hospitalares, né, de qualidade, né. Então, aqui são idosos, né, essa foto que vocês podem observar aí, são idosos, né, caminhando, né, em parque, né, na cidade de São Lourenço, Minas Gerais, em 2016. Então, a gente, de acordo com aqui, nós podemos entender que 14% da população brasileira é composta por idosos. E também aqui nós vamos observar o corpo, né, afunilado, né, como nós vimos que o corpo afunilado, que é o corpo da pirâmide, está relacionado com o quê? Com os adultos, né, ou seja, mostra, né, que a participação dos adultos na composição da população brasileira é grande, né, ou seja, somando 56% do total, né, e a necessidade de investir em programas sociais que promovam, né, a melhoria nas condições de vida da população, como disponibilidade, né, de trabalho, construção de moradias adequadas, ampliação do sistema de saneamento básico, né, água e esgoto tratado, melhoria no sistema médico, né, hospitalar, né, ou seja, na saúde, entre outros, né, que a gente pode observar, né. Então, nós podemos entender, né, que a população adulta brasileira, né, ou seja, é a sua grande maioria, ou seja, 56% da população brasileira, né, nós podemos entender que são de adultos, ou seja, mais da metade da população brasileira é adulto. Nessa foto, nós podemos observar, né, que são os trabalhadores na indústria de roupas, né, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, em 2015.
E aqui nós vamos observar a base larga, né? Ou seja, que indica, né, uma grande proporção de jovens, né, cerca de 30% do total da população, demonstrando, né, que o crescimento natural ainda é elevado. Apesar da queda, né, das taxas de natalidade, né, e mortalidade. Então, a necessidade de investir, por exemplo, na construção e na qualidade, né, de creches e escolas, como forma de elevar a escolaridade média, né, evitando a evasão escolar. Então, nós podemos ver, né, que ainda, né, nós temos um crescimento ainda grande, né, de natalidade, ou seja, no crescimento natural, ou seja, 30%, né, da nossa população ainda é composta, né, por crianças e jovens, né, que é a base, né, da pirâmide. Então, a gente pode observar aqui, apesar de nós termos, né, um crescimento no corpo, né, da pirâmide, que está relacionado com a fase adulta, né, nós podemos observar que a questão da base que vai de 0, né, a 19 anos, também é muito grande, que é a base da pirâmide. 30% da população brasileira está concentrada, né, nessa parte. Aí nós podemos observar, nessa foto, né, crianças, né, de uma escola, né, da cidade de São Paulo, capital do estado em 2018, né. Aí a gente pode observar que a expectativa de vida, ou esperança de vida, né, o número estimado de anos, né, que uma pessoa poderá viver, considerando, né, condições como renda, saúde, alimentação do lugar onde mora, né, ou seja, a questão da expectativa de vida. Ou seja, quanto mais a pessoa vive mais, é mais alto, né? Quanto menos idade a pessoa consegue sobreviver, é mais baixo. Então, está relacionado muito com essa questão da expectativa de vida, com as condições de vida, né, que cada ser humano, pessoa, tem para ter, né, uma expectativa de vida melhor. Porque a gente pode observar a questão das mudanças, né, da pirâmide etária e envelhecimento, né, da população brasileira. A estrutura da pirâmide etária, né, da população brasileira, ou seja, vem mudando rapidamente nas últimas décadas, o que evidencia, né, uma dinâmica, nova dinâmica demográfica no Brasil. Trata-se, né, do aumento da expectativa de vida e da diminuição do número, né, de nascimento, fatores, né, que consequentemente levam, né, ao envelhecimento da nossa população. Com o processo de envelhecimento da população brasileira, o país, né, terá de conviver com uma nova realidade, a demográfica, né, de dar prioridade às políticas públicas voltadas para o atendimento dessa parcela da população. E uma atitude importante já foi tomada, que é a criação do Estatuto, né, do Idoso, que agrega um conjunto de leis que visa, né, assegurar a proteção e amparo às pessoas com mais de 60 anos de idade. Isso é importante. E, como a gente observando aqui nessa pirâmide, né, ou seja, aqui, nós vamos observar a evolução da estrutura, né, da pirâmide etária brasileira no ano de 1980 ao ano 2000, né? Aqui nós podemos observar uma diferença, principalmente no topo da pirâmide, né? Ou seja, que está relacionada à questão de idosos. Nós podemos observar que no topo da pirâmide, nós vamos ver que nós vamos ter a largura, né, no topo da pirâmide. Então, significa dizer o quê? Que essa pirâmide do anos 2000, a população brasileira, ela está vivendo mais, ou seja, ela está envelhecendo, né, comparada à de 1980, ou seja, quando a gente observa essa pirâmide etária no Brasil de 1980, nós vamos ver que existe, né, uma grande diferença da base da pirâmide, né, para o meio até o topo da pirâmide. Dos anos 2000, nós vamos observar que essa pirâmide ela está ficando mais rechuchuda, né, ou seja, ficando mais larga. Significa dizer o quê? Que a população brasileira ela está vivendo mais, ela está tendo uma expectativa de vida mais elevada, né, comparada à dos anos 80. Então, o processo de envelhecimento da população brasileira
ela vem provocando duas modificações importantes, né, em nossa sociedade ao longo das últimas décadas. De um lado, a proporção de crianças e jovens, né, no total da população, vem diminuindo rapidamente. De outro, né, a proporção, né, de idosos vem aumentando de maneira, né, significativa, né, como a gente pode observar aí no gráfico, né, participação de jovens, idosos, total da população brasileira, né, dos anos 1980, previsão a 2030, né, nós podemos observar que nós vamos estar tendo, né, ou seja, uma queda do número de jovens e um aumento, né, ou seja, de idosos, né? De acordo com esse gráfico, nós podemos observar que está tendo, ou seja, uma grande mudança no gráfico, ou seja, dos anos de 1980, nós podemos observar cerca de 50% da população era jovens, e 6% idoso, né? Ou seja, para o ano 2030, na previsão de 23% da população, ou seja, de jovens, né? Ou seja, e 17% de idosos. A gente observa aí uma queda bem razoável no número, né, de jovens e um aumento bem razoável no número, né, de idosos. Ou seja, então significa dizer o quê? Que a população ela está vivendo mais, a população brasileira, né? Ou seja, está tendo uma expectativa de vida mais elevada. E a gente pode observar aqui que no ano para previsão para o ano de 2030, né, é provável, né, a formação da pirâmide etária brasileira será, né, uma base mais estreita e um topo mais largo, né, em comparação, né, à pirâmide de 2000, né? Então a gente pode observar que, de acordo com a expectativa, é que no ano 2030 nós vamos ter uma população, em sua maioria, adultos, né? E, como nós já temos, mas com uma grande expectativa, né, de aumento de idosos, né? Ou seja, bem elevado o número de idosos, em contrapartida, tem uma diminuição, né, do número de jovens e crianças no nosso país. Então, a gente pode observar que essa dinâmica demográfica, né, de idosos, o progresso, né, um aumento da expectativa de vida no país, ocasiona, né, tanto pelos avanços, alcançado tanto pelos avanços na área da medicina, né, quanto pela expansão, né, de serviços médicos hospitalares, vem garantindo, né, uma prática, uma participação cada vez maior de idosos, né, no número total da nossa população. Então, ou seja, quanto mais investimento na área da saúde, né, aqui na questão da medicina, nas condições de vida, a tendência é aumento da população de idosos. Os adultos, né, a diminuição das taxas de mortalidade no país vem contribuindo para o aumento, né, da participação de adultos no conjunto, né, da população. Então, as taxas de mortalidade, né, que vem caindo, né, vai fazer com que mais pessoas cheguem nessa faixa etária, né, de pessoas adultas. Enquanto os jovens, né, a queda na taxa de crescimento natural vem diminuindo, né, a proporção de jovens no número total da população. Então, aqui é algo, né, que a gente pode observar, essas mudanças, né, que vêm ocorrendo e pode ocorrer na formação da população brasileira, né, ou seja, que está relacionado com o envelhecimento. Ou seja, nós podemos observar que mesmo com tanta desigualdade social existente no Brasil, enquanto poucos têm muitos e muitos têm pouco, né, para sobreviver, mesmo assim a gente pode observar que a população brasileira está envelhecendo, ou seja, está crescendo o número de adultos e de idosos, né, em contrapartida, diminuindo, né, o número de jovens e crianças nessa questão, no crescimento populacional brasileiro. Então, galera do 7º ano, né, essa aqui foi mais uma aula de geografia, então até a próxima.